Pessoal, então dando continuidade aqui à correção das nossas atividades, vamos agora para a questão 18, que diz o seguinte: para imprimir folhetos, uma gráfica pode utilizar a máquina A, que imprime 65 folhetos por minuto, ou a máquina B, que imprime 80 folhetos por minuto. Se utilizada a máquina A, será necessário 32 minutos de funcionamento para atender a determinada encomenda. Quantos minutos de funcionamento são necessários para que a máquina B atenda essa mesma encomenda? Então, a primeira observação que a gente tem que fazer é o seguinte: a máquina B, ela é mais potente do que a máquina A. Né? Por quê, professor? Porque em 1 minuto a máquina B produz 80 folhetos e a máquina A em 1 minuto só produz 65 folhetos, né? Então a primeira observação é essa: a máquina B é mais potente do que a máquina A. Então, se a máquina A ela produz uma determinada quantidade de folheto em 32 minutos, a máquina B, que é mais potente, ela vai produzir essa mesma quantidade em um tempo menor do que 32 minutos, porque ela é mais potente do que a A. Então vamos aqui para o nosso caderno. Então a gente fez essa seguinte anotação: a máquina A tem uma potência de 65 folhetos por minuto e ela produziu uma determinada quantidade em 32 minutos. A gente não sabe que quantidade foi essa, né? O problema não diz, mas diz que foi em 32 minutos. Aí ele pergunta: e a máquina B, que ela tem uma potência de 80 folhetos por minuto, quanto tempo ela vai levar para produzir essa mesma quantidade que a máquina A produziu em 32 minutos? A máquina B vai levar quanto tempo, né? Então a gente não sabe, uma interrogação aqui, vamos chamar de X esse tempo. Então a gente tem que identificar se essa proporção aqui, se essa relação é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, ou seja, se essas duas grandezas elas crescem juntas ou diminuem juntas, ou se quando uma cresce a outra diminui, né? Como é que a gente vai fazer isso? Ora, se a máquina A ela leva 32 minutos para produzir uma determinada quantidade de folhetos, a máquina B, que é mais potente do que a máquina A, ela vai levar esse mesmo tempo, ela vai levar mais tempo ou menos tempo? Se ela é mais potente, ela vai levar menos tempo, né? Ela vai produzir essa mesma quantidade em um tempo menor. Então, significa que esse valor aqui de X vai ser menor do que 32. Porque se a máquina A leva 32 minutos para produzir, a máquina B, que é mais potente, vai levar menos que 32. Então, esse valor aqui vai ser menor do que 32. Então, agora a gente pode fazer a seguinte comparação. Essa relação aqui de 32 e x, ela está diminuindo, porque o x vai ser menor do que 32. Então, daqui para baixo está diminuindo. E já nessa outra razão aqui, daqui para baixo está aumentando. De 65 aumentou para 80. E de 32 vai diminuir, né? O x vai ser menor. Então, se uma aumenta e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. E como é que a gente faz? Primeiro a gente tem que deixar elas diretamente proporcionais. A gente tem que inverter ou uma razão ou outra, certo? Então, eu repeti aqui o 65 sobre 80, e esse aqui eu fiz a inversão, onde o 32 veio para baixo e o x veio para cima. Então, ficou x sobre 32. Agora, essas duas razões aqui são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, aí eu posso resolver elas por meio da regra de 3. E aí nós temos 80 vezes x, que é 80x, e nós temos também aqui na outra extremidade 65 vezes 32, que dá 2080, certo? Quando você fizer esse cálculo aí, você vai obter 2080. E agora a gente vai só resolver essa equação aqui do primeiro grau, onde fica x igual 2080 dividido para 80. Quando você fizer essa divisão, você vai ter que o x é igual a 26. Né?
26 o que, professor? 26 minutos, certo? Se a máquina A leva 32 minutos para produzir a quantidade de folheto, a máquina B, que é mais potente do que a A, ela vai levar somente 26 minutos, tá certo?